Bom dia, segunda-feira, dia 28 de fevereiro do ano da graça de 2022. Olha, eu sei que é difícil uma segunda-feira e particularmente quando estamos a falar de uma segunda-feira de carnaval. Pronto, mas a vida não para e portanto temos de estar aqui a trabalhar. Como lhe dizia há bocadinho, estamos com o Acordo do Dinheiro do dia 28 de fevereiro do ano da graça de 2022 e a agenda de hoje não é muito longa, mas alguns assuntos vão requerer análise um bocadinho mais aprofundada. E antes de irmos à análise mais aprofundada, quero fazer apenas alguns avisos. O primeiro é lembrar que o dia D é hoje, às 21 horas. Vamos analisar, como não podia deixar de ser, esta crise Rússia-Ucrânia. O think tank desta semana, como sabe, o think tank está durante algumas semanas no regime especial. O Joaquim Aguiar não pode estar connosco e, portanto, eu e Jorge Marrão vamos fazendo o think tank com uma pool de analistas diferentes. Esta semana o think tank vai ser à quinta-feira, por impossibilidade de alguns de nós de fazermos amanhã, até porque amanhã é terça-feira de Carnaval, mas vai ser na quinta-feira às 18 horas e vamos pôr o acento tónico essencialmente na parte energética. Ou seja, como sabe, tem sido objeto aqui de conversa na Cor do Dinheiro várias vezes os erros que a Europa cometeu em matéria energética e, portanto, vamos pôr o acento tónico nessa questão. Quinta-feira desta semana. E ainda mais um disclosure. Aliás, agora é disclosure. Como sabe, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída você escreve lá Camilo no cupom promocional e tem logo um desconto de 10%. Depois ainda temos umas promoções especiais, daqui a pouco já ponho isso aqui, ok? Sim, senhor. Então agora, without further ado, vamos lá à edição de hoje e vamos começar por onde? Vamos começar pela crise da Rússia-Ucrânia, a guerra. E ontem soubemos que uma importante petrolífera mundial, a BP, antigamente era British Petroleum, agora é Beyond Petroleum, está a ver a mudança das questões energéticas. A BP tem cerca de 20% da Rosneft, que é a petrolífera do Estado russo, ok? A BP, no meio de todo este protesto, sanções, queixas, retaliações, anunciou neste fim de semana que se vai desfazer da tal participação na Rosneft. Ora, 20% de um gigante petrolífero, a Rússia, se não for neste momento, está para aí no top 3 dos maiores produtores de petróleo no mundo. E ter 10% de uma empresa destas é uma fortuna. E nós ainda não conhecemos o que é esta forma de desfazer dos 20% que a BP tem na Rosneft. Uma coisa é certa, os primeiros cálculos apontam para a BP ter que fazer uma provisão para perdas, naturalmente, de cerca de 25 mil milhões de euros. Está a ver a dimensão dos problemas que algumas empresas ocidentais vão ter por estarem envolvidos naquela coisa. Repare, as empresas movem-se por dinheiro, criação de valor. Ora, quando aparecem oportunidades pelo mundo, é natural que elas vão atrás delas. Mas isto mostra a dificuldade e o risco de se envolverem em certas zonas e, sobretudo, com certa gente, como é o caso dos russos. Portanto, vamos ver quando é que a BP vai fazer isto, como é que o vai fazer e, sobretudo, quanto é que isto vai custar ao longo dos anos, que isto não pode ser absorvido de um ano para o outro, de um momento para o outro. Segunda questão. Rui Rio, sim, o Rui Rio, ainda líder do Partido Social Democrata, que parece que continua a não querer abandonar o PSD, a liderança pelo menos, disse este fim de semana, alertou para a necessidade de termos cuidado com mais sanções à Rússia, porque isso pode se virar contra a União Europeia. Não sei se, bom, para além do manifesta estupidez que caracteriza uma coisa destas, eu já lhe vou explicar porquê, isto mostra a forma como Vladimir Putin avançou de forma descarada, vergonhosa e imperial sobre a Ucrânia. É porque ele sabe que existem muitos Rui Rios pelo mundo fora. E os Rui Rios que existem pelo mundo fora são pessoas que, para proteger o seu bem-estar
do seu mundo, da sua sociedade, estão-se a marimbar para o que possa acontecer do outro lado. Repare, com a dependência que existe da Europa face à Rússia, nomeadamente ao gás russo, é óbvio que qualquer abanão nestas relações comerciais afetam a Europa. E, portanto, como nós ainda na semana passada vimos aqui, vários preços vão subir, alguns já começaram a subir. Você olha para os mercados internacionais de petróleo, tanto no crudo como nos derivados, e já tem uma tendência altista. Aliás, isso vai-se começar a refletir, se é que já não se vai refletir já esta semana, na subida de preços dos combustíveis. Aliás, para já está prevista uma subida hoje de 2 cêntimos e 2 cêntimos e meio no gasóleo, 2 cêntimos na gasolina. Ora, é óbvio que isto vai afetar o mundo ocidental, mas a questão é mesmo essa. Nós temos coragem de avançar com medidas difíceis? Nós, Portugal e o resto da Europa, temos coragem para avançar com medidas difíceis contra a Rússia que vão necessariamente afetar a nossa economia? Bom, se ficarmos presos à ideia do not in my backyard, ou seja, não quero que isto me afete aqui o meu quintal, muito bem, mas que diabo? E se há momento em que nós temos que nos pôr ao lado de um país, de um povo, é agora. E é óbvio que nós devemos alertar o país para as dificuldades. O que não podemos dizer é assim, espera aí, antes de tomar mais medidas, tem cuidado que isto vai nos afetar a nós. Não é assim que se faz. Vai nos afetar a nós? Vai. Mas nós temos que virar para o povo, ser líderes e dizer assim, meus senhores, desculpem, vamos viver um pouco pior, mas temos de fazer isto porque senão aquele país e outros à volta provavelmente ficam sem independência, não é? Porque a democracia, é bom não esquecer isto, a democracia tem um preço e ela chega a ser alto, mas nós temos que correr e temos que pagar esse preço, inclusive muitas vezes com a vida, não é? Porque defender a liberdade é a coisa mais importante que nós temos no mundo. Bom, não se percebe muito bem porque é que o Rui Rio ainda está à frente do PSD. E já agora, eu não sei se ele se deixa aconselhar. Como é que uma pessoa diz uma coisa destas, no meio desta crise? Ponto seguinte, o rearmamento nuclear da Bielorrússia. A Bielorrússia é um Estado fantoche, puppet, não é? Até agora fez de conta que era neutro, não é, porque ontem anunciou, e é uma alteração constitucional importante, anunciou que vai poder albergar armas nucleares russas. A Bielorrússia está encostada aos países bálticos, está encostada a países da NATO. Para quem, como Putin, se queixa que não sei quê, a NATO e com as suas armas nucleares encostaram à Rússia, isto aqui, das duas uma, ou o Ocidente se levanta em armas, ou então esta malta vai fazer aquilo que quer. É alguma coisa que vamos ver a seguir. Ainda no período de ordem do dia, as despesas de teletrabalho da função pública deviam ter sido pagas em janeiro. Já foram pagas? Não. Não foram pagas em fevereiro e, entretanto, não vão ser pagas em março. Como dizem os americanos, so much for aquela conversa da propaganda, do déficit e das contas públicas e do raio que os parta. Percebe isto? É empurrar com a barriga. É a especialidade do governo. Empurrar com a barriga barra cativações. Está a perceber? As despesas são de janeiro. Já deviam ter sido pagas. Vai ficar para as calendas gregas. Ponto seguinte. A solução chave na mão do governo para acolher refugiados ucranianos. Eu estou muito feliz pela forma como a Europa, e vamos ver isso a seguir, está a lidar com isto. A história dos refugiados ucranianos, que podem chegar a 5 milhões, diz a ONU, não sabemos. Mas o governo português anunciou ontem, pela voz da inefável Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, uma solução de chave na mão para podermos acolher os refugiados, nomeadamente aqueles que são familiares dos 30 mil ucranianos que vivem em Portugal. Aliás, 30 mil ucranianos excelentemente integrados em Portugal, o que é um belíssimo exemplo, uma belíssima forma de perceber como é que se faz a integração de pessoas. Aliás, em que nós, em Portugal, somos pioneiros, somos dos melhores da Europa e, quiçá, do mundo a fazer estas coisas. Eu acho muito bem que o Governo esteja preocupado com isto. E acho muito bem que
esta solução, que o governo consiga implementar um sistema que permita rápida integração dessas pessoas que quiserem vir para Portugal. Aliás, como sabe, é uma das coisas que não me incomoda nada, nós precisamos de imigrantes, e precisamos de imigrantes, inclusive, com vontade de trabalhar e formados, ou que estejam dispostos a deixar-se formar. Esse é o aspecto mais importante. E, portanto, para nós até é uma coisa positiva. E espero bem que o governo consiga fazer isto. O que eu espero também é que o governo, esta solução de chave na mão, possa ser estendida a outras soluções ou situações da sociedade portuguesa onde o governo normalmente arrasta as pernas, ok? Onde as decisões tardam, onde a administração pública enrola aquela porcaria e nunca mais toma decisões. Bom, eu guardei para o último lugar do período histórico do dia a observação de alguns espectadores no fim de semana, alguns escreveram pessoalmente, a dizer assim: você andou aqui a falar na semana passada numa série de aspectos. Já vi essa mesma informação ser tratada noutros canais e não houve preocupação de dizer onde é que ouviram, onde é que ouviram isso. Bom, eu não tenho pretensão de saber tudo e, portanto, não acho que só eu é que sei as coisas. Agora, é verdade, e eles têm uma certa razão, quando dizem que ouviu-se aqui primeiro. Olha, eu fui o primeiro a dizer aqui, atenção, não pensem que as sanções vão fazer grande coisa, porque aquele fulano está sentado em cima de uma pipa de massa, lembra-se disso, de divisas e de ouro. Primeiro. Segundo, ontem à noite, um espectador disseram assim: houve ali um comentador na televisão que falou a dizer que o gás poderia entrar agora pelo Sul, por Portugal e Espanha e para o resto da Europa. E parece que citou outra pessoa, mas não citou aquilo que se disse aqui na Cor do Dinheiro na semana passada. Olha, eu só me posso regozijar em ver que nós fazemos análises aqui, algumas delas falhamos, outras acertamos, e sobretudo que algumas delas são feitas aqui antes de outros meios de informação fazerem. Só posso regozijar com isso, portanto não fico nada chateado. Eu, quando divulgo informação veiculada por outros meios de comunicação social, tenho, a menos que me engane, a preocupação de dizer: li aqui, alguém falou naquilo, antes de dizer, que é para não ficarem a pensar que estou a apropriar de informação de outras pessoas. Mas pronto, fica apenas aqui o dar conta de que prestei atenção àquilo que os espectadores disseram. Bem, então vamos lá aos assuntos principais de hoje. Primeiro ponto, tem a ver com Portugal. A guerra afeta o rating de Portugal? A guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O Ministro das Finanças, no fim de semana, veio dizer que sim. É possível que isto, nós estamos à espera de uma melhoria do rating, uma melhoria ligeira, do rating nos próximos meses. É possível que, à luz desta questão da guerra, porque isto pode afetar as finanças públicas portuguesas, isto venha a afetar o rating. Bom, mal de um país cujas finanças públicas são severamente afetadas por uma coisa destas. Questão: isto vai afetar Portugal? É claro que vai afetar Portugal. O que a mim não me passa pela cabeça é pensar que o afetar a economia portuguesa é de tal dimensão que isto venha a afetar o rating de Portugal. A menos que, e este é que é o ponto fundamental, a economia e as finanças não estejam assim tão bem e nós acabemos por ser afetados mais do que se pensava. Aliás, como você se recorda, quando foi da pandemia, foi a mesmíssima coisa. Onde é que eu quero chegar com isto? É óbvio que nós vamos ser afetados, clarissimamente. Não tanto diretamente, nós não estamos tão dependentes do gás russo como estão os outros países, nomeadamente a Alemanha, a Itália e a Polónia, para não falar na Macedónia do Norte, como eu mostrei aqui no gráfico na semana passada, dependem 100% do gás russo, mas por outra razão, de forma indireta, nomeadamente a desaceleração que vai acontecer em algumas economias europeias, com destaque para a França e para a Alemanha, como você sabe, tem um peso brutal naquilo que é o conjunto da Europa dos 27 e também da Europa dos 19, que é a Europa do euro. Mas uma coisa é certa: isto só mostra a vulnerabilidade da economia portuguesa. E normalmente aqueles que dizem que fizemos isto, temos a volta, já saímos, não sei das quantas, esbarram nestes problemas. Cada vez que há um suspirozinho, cada vez que há um sustozinho, é um problema para a economia portuguesa. Bom, eu vou-lhe mostrar aquilo que me preocupa. Você estava aqui a ver a manchete do meu jornal de hoje, o Jornal de Negócios, vou-lhe mostrar aqui, e vejam o que é que está na manchete do Jornal de Negócios. Bruxelas promete pesar crise ucraniana no rumo orçamental. O que é que isto quer dizer? Como você sabe, quando veio a crise da pandemia, Bruxelas veio dizer que veio suspender as regras orçamentais. Ora, neste momento decorre uma discussão dentro da União Europeia para poder restabelecer as regras orçamentais. Portugal é um dos países que está preocupado, como tenho explicado nas últimas semanas, e por isso já começou a mostrar que tem um déficit orçamental mais baixo, que a dívida pública vai cair mais do que pensava e o diabo 4. Porquê? Por causa disto. Ora, estas coisas não ajudam nada.
a União Europeia começar já a falar em suspender as regras orçamentais por causa da guerra na Ucrânia, isto é uma estupidez mais. Isto dá logo vantagem a países como a Alemanha, a Grécia, a Espanha e até Portugal para fazerem disparates em termos orçamentais. Em Portugal não está a ser feito, já percebeu porquê, nós usamos e abusamos das cativações orçamentais. Mas este é o ponto. Não faz sentido, neste momento, já começarmos a dizer isto. Isto é uma conversa estúpida, não é? E até porque, é uma conversa estúpida porque não ajuda, deixa-nos cada vez mais expostos e adia as reformas que nós temos que fazer, nomeadamente reformas naquilo que é a administração pública. Bom, já agora, para você ter uma ideia, eu vou-lhe mostrar aqui um gráfico. Isto é o mercado de futuros do trigo. Ok? Olha ali onde aquilo está a subir. Está a ver esse lado? Estava aqui num ponto mais baixo, começa a subir. Isto é o gráfico do mercado de futuros. Isto é, quanto é que está a ser negociado o trigo para entrega no final de 2022? Você vê aqui que está quase ao nível de 2013. Portanto, isto diz-lhe aquilo que vai acontecer com os preços, porque isto está a suceder noutras áreas da economia também, está a acontecer com os preços, e isto é o pronúncio do que vem aí de irmos ter dificuldades do ponto de vista de qualidade de vida. Vamos pagar mais caro. Bom, agora vamos à história da Rússia e da Ucrânia outra vez, da guerra. No fim de semana houve duas novidades muito importantes. A primeira foi, na sexta-feira, a Rússia fez uma ameaça explícita a dois países, à Suécia e à Finlândia. A Suécia e a Finlândia são dois países neutros, nunca quiseram participar na NATO. Mas na sexta-feira participaram numa reunião da NATO como países convidados precisamente pela gravidade da situação. Veio logo o aviso da Rússia. Bom, é melhor terem cuidado, nomeadamente se decidirem aderir à NATO, porque vão ser objeto de consequências, nomeadamente militares. Olá! Você já percebeu por estas coisas como é que funciona a mente doentia do Sr. Putin? Vocês não se metam nisso, nem eu vou-vos ao focinho, não é? Primeiro, mensagem para países neutrais. Segundo, isto mostra até que ponto ele está disposto a ir para fazer uma provocação evidente ao Ocidente. Mais, aqueles que suspeitam que aquele senhor não quer ficar pela Ucrânia, quer encostar ali à Hungria, à Eslováquia, à Polónia, à Roménia, que fazem fronteira direta com a Ucrânia. Fora, os países bálticos fazem fronteira com a Rússia, com a Bielorrússia, que não é Bielorrússia porra nenhuma. Aquilo neste momento é um puppet, é um fantoche nas mãos de Moscovo. Portanto, toda esta parte oriental da Ucrânia fica encostada à Rússia. E é tudo o que pode suceder ali. Nomeadamente, como eu já lhe disse aqui várias vezes, do ponto de vista estratégico, o que é que se pode fazer? Começar a destabilizar aquelas regiões. Até porque, como vamos vir a seguir, para a explicação de uma pessoa que me colocou uma questão, aqueles mapas políticos são mapas artificiais e que já mudaram brutalmente nos últimos séculos. Aliás, Portugal, nesse aspecto, é um exemplo de estar no extremo oriental, não é? Tem a grande vantagem de ter as fronteiras mais estáveis da Europa. Mas nós estamos habituados a isto, só que no resto da Europa, nomeadamente na Europa Central, não é assim. E não foi assim ao longo dos últimos séculos. Bom, o segundo erro que o Sr. Putin cometeu foi dizer que no fim de semana colocou de prontidão as forças nucleares russas. Bem, como todos nós sabemos, isto das armas nucleares não é, olha, carrega no botão e esta porcaria vai por aí ao ar. Não, há vários níveis, não é? Nos Estados Unidos são 5, até chegar a um momento em que se lança um míssil ou outra coisa qualquer como a ogiva nuclear. Não se sabe o que é que isto quer dizer, mas repara uma coisa. Quando um presidente vem dizer que porque foi ameaçado por os outros países, porque lhe impuseram sanções, mandou pôr de prontidão as forças nucleares, isto prova a demência do senhor, não é? Ele não deve ser aconselhado, seguramente. Eu tenho a certeza, eu conheço um bocadinho as estruturas militares e a forma como pensam os militares. Estou convencido que deve ter havido gente russa, no topo da hierarquia militar russa, que deve ter dito, isto não se pode fazer. Mas o indivíduo fez. Ora, isto mostra a demência. Mas estes dois factos, a ameaça à Finlândia e à Suécia e a história de pôr em prontidão as forças nucleares russas, servem para uma coisa, para mostrar um nível de descaramento a que este senhor tem. E o problema é que, na minha opinião, isto foi um erro. Eu não sei nada de geopolítica, mas sei de comportamentos humanos, não é? Isto foi um erro. Porquê? Porque se alguém tinha dúvidas que o senhor é louco e se calhar não quer parar ali, deve ter parado, deve ter caiu da ficha, agora percebe? Porque repare, alguém põe em causa
a prontidão nuclear e ameaça dois países. Repara, a Finlândia foi neutral, inclusive na Segunda Guerra Mundial, que ameaça aqueles dois países. Isto deve ter servido de aviso ao Ocidente. E tudo o que veio a seguir, em minha opinião, já foi influenciado por isto. E vamos ver. Porque no fim de semana, nós ouvimos a União Europeia pela terceira vez dizer que ia agravar o nível de sanções. Primeiro ponto, isto não se faz assim. Este foi um erro da União Europeia. A União Europeia em 3 dias sucessivos começou, vamos fazer isto, depois vamos fazer isto e depois vamos fazer isto. Sendo que aquilo que anunciou neste fim de semana, particularmente ontem, já é particularmente grave para a Rússia. Mas repare, não pode ser assim. A União Europeia tem que se sentar e pensar e reagir de uma vez e dizer assim, olha, é isto. Não é andar aqui a correr atrás do prejuízo. Mas enfim, vamos a algumas medidas. Suspensão do SWIFT. O SWIFT é um mecanismo que liga os bancos a nível mundial. São mais ou menos 11.200 bancos a nível mundial que estão ligados por SWIFT. Aliás, quando você quer fazer uma transferência, se você reparar, aparece lá uma coisa SWIFT, depois vem um número. É uma forma dos bancos comunicarem entre si. Ora, é grave a Rússia ser suspensa disto? É, ou melhor, 11 bancos russos mais envolvidos com o regime e a oligarquia? É. Não resolve o problema. Não se fica a pensar que os russos não conseguem fazer transações. Conseguem. Fica mais dificultado, mas conseguem. Percebe? Bom, mas que afeta severamente, afeta. Assim como afeta, eu como expliquei aqui, salvo ver, na segunda-feira da semana passada, o Sr. Putin está sentado em cima de bilhões de euros, não é dólares, é de euros e de ouro. O problema é que uma parte destes fundos estão em bancos centrais dos países da União Europeia. E esses fundos, pelo menos metade, mais ou menos 300 mil milhões de euros, vão ser congelados. Ora, para quem precisa deste dinheiro para estar a apoiar a economia russa, porque vai ficar cortado do mundo ocidental, isto faz diferença? Faz. Esgota o problema? Não esgota. Ou seja, isto resolve o problema? Não. Mas começa a fazer moça significativa. E o terceiro aspecto é o fecho dos céus europeus. Repare, primeiro, os russos vão ficar com dificuldade em ter acesso a vistos dos países da União Europeia, os aviões da Rússia não vão voar para a Europa, portanto, tudo isto, em conjunto, faz diferença. Qual é o problema destas coisas? Não tem efeito uma semana, nem 2 semanas, nem 3. Tem efeito ao longo de vários meses. Ao longo de vários meses é suficiente para um tipo meter a pata em cima da Ucrânia e dar cabo daquilo tudo. Percebe? O ponto é este. E pese embora a grande capacidade de reação que a Ucrânia está a ter e que ele subestimou, que foi outro erro que cometeu, como tudo indica, a verdade é que tudo isto tem efeito a médio prazo. Ora, uma perguntinha só. Você acha que de um momento para o outro, tipo se verem os aviões no ar, atacarem os países bálticos, ou uma parte da Hungria, ou da Eslováquia, acha que a Europa vai a tempos de defender? Não vai. Acha que a NATO vai a tempos de defender? Não vai. Este é um dos problemas que nós temos. A reação está a ser muito lenta. Se a Rússia, entretanto, ter a pata em cima daquilo, nós não conseguimos fazer rigorosamente nada. E isso é um problema. E é um problema sério com que os europeus e mesmo os americanos não estão a contar, porque todas estes deployments, não é, vão ser a médio prazo. Quando é que Portugal vai meter lá as tropas? Daqui a umas semanas, certo? Agora vai vender armas, não sei quantos. Bom, quando é que isto vai acontecer? Daqui a umas semanas, certo? Está a ver. O problema é que, entretanto, os ucranianos estão ali a resistir heroicamente àquela desproporção entre David e Golias. Bom, segundo aspecto mais importante, que mostra que desta vez as coisas parecem estar a funcionar, que foi a coragem que a Europa não teve quando foi da crise na Geórgia, não é? Com aquela separação da Ossétia e da Abcásia, e assim como não teve a coragem de tomar medidas quando foi da anexação da Crimeia. Houve um espectador que perguntou assim, então mas porquê é que a Rússia diz que a Crimeia é da Rússia e não da Ucrânia e tem direito àquilo? Isto é muito simples. Toda esta brincadeira começa da Idade Média, não é? Aliás, mais tarde, a russificação da Ucrânia começa com Catarina a Grande, que aliás que é uma senhora muito conhecida em Portugal, a czarina, porque nós tivemos portugueses na corte da Catarina a Grande, como vocês sabem, é só estar um bocado de história. Catarina a Grande começa a fazer a russificação daquilo que é hoje em dia a Ucrânia, que depois foi acelerada com Stalin, com Lenin e por aí adiante. Primeiro ponto. A Crimeia pertencia à Rússia. Foi entregue à Ucrânia por um senhor chamado Khrushchev, que foi secretário-geral do Partido Comunista Russo nos anos 60. Portanto, a Crimeia em si não tem muita tradição nem muitos séculos de independência. E aquelas fronteiras foram sempre volúveis. Por exemplo, esta manhã há uma série de repórteres portugueses a fazerem reportagem em Lviv. Lviv fica junto da fronteira com a Polónia. Ora, quem sabe história sabe que Lviv, aquela zona, fazia parte do Império Austro-Húngaro, não é? Era dos Habsburgos. Todas estas fronteiras são muito volúveis e, portanto, daí esta coisa de dizer isto é meu, já foi meu, eu tenho direitos históricos sobre isto. Bom, imagine você se Portugal fosse ir à Espanha, pá, a Olivença é nossa, daqui a Olivença. A Olivença, como sabe, ficou
ficou de ser devolvido aos portugueses depois da independência em 1640, assim como Ceuta. E os espanhóis nunca entregaram. Agora imaginam que era ao fim destes anos todos nós irmos dizer aos espanhóis: epá, olha que a gente vai ao focinho se vocês nos derem Olivença, não nos derem Ceuta. Isto não é assim. Tem que haver uma altura em que nós paramos e dizemos assim: pronto, as fronteiras estão feitas, não vale a pena andarmos aqui a questionar o passado, se foi meu, se não foi, se devia ter sido, e até 4. Isto não faz sentido. Isto são pretextos que os russos estão a arranjar para poder invadir e redesenhar o mapa daquela zona da Europa. Bom, segunda alteração mais importante por parte dos europeus, são duas questões. A primeira é: a Europa decidiu acabar com um tabu desde a criação da União Europeia, que na altura chamava-se CE, que é pela primeira vez ir buscar fundos para comprar armas para a Ucrânia. Isto nunca foi feito. Está a ver o processo de avanço na integração europeia. Aos poucos vamos chegando lá. Isto é uma decisão histórica. Assim como é uma decisão histórica, a Alemanha, imagine só, a Alemanha, que é o país mais neutral nestas coisas, tem um receio brutal em entrar em conflitos que já causou 2 guerras mundiais, a Alemanha decidiu vender armas, entregar armas à Ucrânia. Repare, a Alemanha é dirigida por um socialista, por um social-democrata, que é o Sr. Olaf Scholz. Portanto, isto é uma alteração brutal. É uma alteração importantíssima neste processo. Bom, assim como é uma alteração incrível, a União Europeia neste momento não está com meias medidas. Olha, vai haver refugiados? Vai, já está a haver. O que é que nós vamos fazer? Vamos facilitar a entrada dessas pessoas e vamos dar-lhes o direito de estarem aqui pelo menos 3 anos, depois logo conversamos, para ver como é que isto vai correr. Ora, isto são alterações muito importantes na mentalidade europeia, na forma como estamos a lidar com isto. Uma das coisas que nós dizemos no think tank com frequência, tanto o Jorge Marrão como o Joaquim Aguiar, é: a Europa precisa, não é de uma federalização, mas precisa de políticas federais. Uma dessas políticas federais é a política de defesa. Ora, estas coisas pode ser que abram os olhos europeus para perceberem que têm que ter uma força própria. E já agora tenho uma má notícia para si, que vamos falar sobre isto nos próximos dias, que é assim: nós vamos ficar com uma parte importante do PIB que vai ter que ser gasta em despesas militares. A Alemanha já anunciou isto. Todos os países da União Europeia vão ter de fazer isto. Portanto, você prepare-se, porque uma parte da riqueza que nós vamos criar vai ter que ser canalizada para políticas de defesa. Ora, isto vai faltar para outras coisas. Nós aprendemos na economia, introdução ao estudo da economia, a fronteira das possibilidades de produção. Se nós produzimos mais canhões, produzimos menos manteiga. Está a ver? É aquilo que aparece no livro de Robert Samuelson. Nós aprendemos em Economia 1. Ora bem, aqui é a mesma coisa. Se vamos destinar mais dinheiro para defesa, vamos ter menos dinheiro para outras coisas. Isto é uma coisa, isto é uma consequência direta do que está a acontecer, que os governos vão ter que explicar às populações. O nosso não está a explicar. Você ouve aqui na Cor do Dinheiro em primeira mão, ok? Você vai ter de gastar mais dinheiro aqui e vai faltar dinheiro para outras coisas. Portanto, vamos ter que saber utilizar ainda mais criteriosamente esse dinheiro, mas desde já que vamos falar sobre isso no resto da semana. Já agora, só mesmo para final, eu nunca tive dúvida disto e não tenho. Putin quer ir além da Ucrânia. Portanto, a gente que se ponha a pau. Porque é assim, é longe? Não. Amanhã é aqueles, depois é connosco. E é bom a gente não esquecer isto. Nós temos de estar ao lado da liberdade e temos de estar ao lado da democracia. Para o final, ficam 2 frases da semana do Sr. Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, a Associação Empresarial de Portugal. Falta de mão de obra já não se coloca apenas nas pessoas qualificadas, é verdade, sim senhor. Cá em baixo, onde não é preciso grande qualificação, falta numerosa mão de obra. Eu em breve vou fazer uma entrevista ao Ricardo Costa, eu sei que ele está de férias agora, mas sei que também vê a Cor do Dinheiro, está muito longe, mas vou fazer uma entrevista ao Ricardo Costa, que é o Presidente da Associação Empresarial do Minho, para explicar como é que a Associação Empresarial está a conduzir um processo muito simpático, muito bem pensado, de ir buscar mão de obra precisamente do exterior. A segunda frase é do mesmo Luís Miguel Ribeiro, que diz que corremos o risco de não aproveitar o PRR. Ora, não é que ele tem razão? Bom, vai haver uma altura em que voltaremos a falar deste tema. Chegamos ao final do programa de hoje. Não se esqueça, às 21 horas teremos o dia D. Para as 8.200 pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho, eu quero agradecer e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é hit the like button, o gosto, e faça partida das redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 21 horas com o dia D.